Então, vamos lá. Bom, já está todo mundo acomodado, agradecendo aí a todos vocês pela presença. Com certeza que vamos passar aqui uma hora e meia aí, muito agradável, na companhia de vocês. Então, vou dar início aqui a aula aberta métodos ágeis, do curso Métodos Ágeis na Arquitetura, modelo tipo de gerenciamento de projetos, com o tema Gerenciamento de Projetos para Arquitetos, monitoramento de projetos, com a professora e arquiteta Sônia Lopes. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC no DAU, Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente, eu estou na coordenação de graduação do curso da PUC, do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC, e também coordeno alguns cursos de educação continuada na CCE da PUC, na área de arquitetura. E, como já dito, a aula de hoje é um oferecimento do curso de extensão em métodos ágeis na arquitetura, ministrado também pela Sônia, que vai estar hoje aqui, enfim, liderando essa palestra. Tá? E só como último aviso, alguns avisos. O primeiro, essa reunião está sendo gravada, ela depois vai ser disponibilizada nas redes sociais da PUC. E quem quiser terá direito à declaração de participação, o aluno que tiver com inscrição confirmada no evento e presente até um certo momento da palestra. E para confirmar a inscrição, basta corrigir o seu nome. Se tiver nome e sobrenome já no identificador de vocês, é só, eventualmente, quem tiver com iPhone 1, o que seja, só renomear ali, é bem simples, é só ir no quadradinho que aparece acima para vocês na foto, na imagem de vocês, no quadradinho de vocês, é só renomear. Tá? E, por fim, confirmar que quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade para registrá-la pelo chat, e no final ou durante, às vezes até a própria Sônia ela vai acompanhando o chat, mas no final ou no momento, enfim, que a gente entender aqui, eu vou repassando para a Sônia. Tá bom? Então, agradecendo a presença de todos, eu vou passar, então, a palavra à Sônia, desejando aqui um excelente evento para todos nós. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Marcelo, aí, pelo convite também da palestra. É sempre um prazer a gente falar de gerenciamento de projetos, né? É um vício, tá na veia, então toda oportunidade para falar de gerenciamento de projetos é sempre muito boa para mim. E hoje, né, a gente já fez diversas palestras aqui na PUC, pegando ângulos diferentes do gerenciamento de projetos, e hoje a gente vai falar de monitoramento de projetos, né? A gente escuta muitas pessoas falarem de planejamento, mas se eu não monitoro aquilo que foi planejado, é o mesmo que rasgar aquele tempo, né? Jogar aquele tempo fora, rasgar aquele planejamento, jogar fora, porque a gente não usa, né? O planejamento ele serve para a gente ter uma trilha. A gente sabe que coisas acontecem no meio do caminho. E essas coisas que acontecem no meio do caminho, elas fazem a gente sair um pouco dessa trilha. Mas o monitoramento sinaliza isso para a gente, faz a gente voltar para a trilha. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu vou aproveitar e me apresentar melhor para vocês. Eu costumo dizer que hoje em dia, todo mundo que entra para assistir uma palestra nossa, ou uma aula, as pessoas normalmente já foram no LinkedIn, já sabem mais sobre a nossa vida do que nós mesmos, né? Elas já foram lá no Google e já descobriram um monte de coisa sobre a gente. Mas, mantendo aí uma tradição antiga, digamos assim, né, de outros tempos, vamos então nos apresentar aqui para vocês. Esse aqui é um resumo, mas aqui estão o mais importante desses slides são as nossas redes sociais, que estão aqui do lado esquerdo. Então, se vocês se interessarem em saber mais sobre cursos, dicas, etc., nos acompanhem nas redes sociais. Minha formação, como o Marcelo já disse, eu sou arquiteta pela UFRJ, tenho aí mais de 30 anos de formada. Nos primeiros 15 anos, eu fiz um gerenciamento intuitivo de projetos.
né? Por quê? Porque a gente sai da faculdade e precisa gerenciar os nossos projetos. O que não quer dizer que a gente sabe como fazer isso, né? Então, a gente começa a fazer de uma forma intuitiva, muitas vezes reinventando a roda. Eu já tinha 10 anos de formada quando eu resolvi fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado na UFRJ também, em Patrimônio Histórico. Na sequência, eu fiz um MBA em Gerenciamento de Projetos para tentar resolver esse problema da intuição, né? Porque, mesmo sendo de peixes e as pessoas dizendo que eu tenho uma boa intuição, é melhor não abusar da intuição, né? É melhor conhecer um pouco mais de técnica, né, e de ferramentas para economizar tempo, porque o tempo é cada vez mais precioso para a gente. E depois eu acabei fazendo doutorado em administração, porque essa parte aí de gerenciamento realmente é muito interessante. E com os MBAs que eu já estava dando aula, que eu comecei a ministrar aulas de gerenciamento de projetos nos MBAs da FGV e da UF, houve uma tendência aí de mergulhar um pouco mais em administração. Então, eu acabei fazendo doutorado em administração. Tenho algumas certificações em gerenciamento de projetos, em gestão de mudança. Sou sócia do escritório do Hernani Freire, né, o Hernani Freire Arquitetos Associados, quase que desde sempre, né? Porque eu comecei a trabalhar com ele em 1990 e a gente começou a dar muito certo a gente trabalhar junto, o escritório já existia, mas uns 2 ou 3 anos depois eu me associei ao escritório, fiquei uns 4 anos fora, mas depois eu voltei já para cuidar só da parte gerencial. E, além disso, eu sou titular da TIP Projetos, que é uma empresa que tem como foco treinamento em gerenciamento de projetos e consultoria em gerenciamento de projetos. Fora isso, tem alguns livros aí publicados. Em arquitetura, eu fiz muita coisa diferente, fiz muitos tipos diferentes de arquitetura. Então, desde projetos de interior, residências, urbanismo, o Rio Cidade Rocha Miranda, por exemplo, o Rio Usou, que foi o projeto Amazônia Viva, que é um projeto de 96, eles fizeram um remake, né, agora recentemente, mas aquela estrutura, inclusive, que aparece, né, na divulgação do Rio Usou, que agora nem sei se é Rio Usou mais, porque mudou a gestão, que agora é o Grupo Cataratas, que gerencia, e, inclusive, na divulgação apareceu muito a questão das passarelas para as pessoas passarem e os animais estão soltos, né? Na realidade, isso é um conceito de 96, né? Até anterior a isso o conceito, e nós fizemos o projeto em 96 e agora, recentemente, teve um remake, né? Fizeram uma manutenção que realmente estava precisando. Fora isso, eu sou autora também, junto com o Hernani Freire, do Parque das Ruínas, que é um projeto aí bastante divulgado, muito conhecido. Além disso, tem aí alguns livros escritos integralmente por mim, outros eu tenho artigos só, ou capítulo de livro, enfim, tem bastante coisa aí publicada. Eu acho que tanto os cursos quanto os livros, para mim, são, sobretudo, uma forma de deixar legado, né? De dividir aquilo que foi tão duro para aprender, né? Que foi tão penoso, né? Que foi tão de buscar, e no início não sabia por onde começar, buscar essa informação, né? Onde buscar essa parte de gestão, e de uma forma mais amigável, digamos assim, porque muitas vezes essa parte de gestão ela vem com uma profundidade, uma complexidade que é demais para um escritório de arquitetura. Então, tantos cursos, palestras, livros, o foco principal é realmente dividir esse conhecimento que a gente acumulou aí ao longo de mais de 30 anos. Mas a gente vai falar, então, de monitoramento de projeto de arquitetura, né? Então, assim, eu normalmente preciso planejar o meu projeto de arquitetura e preciso monitorar isso em termos de gerenciamento,
né? E quando a gente fala de gerenciamento, é bem importante a gente esclarecer aí uma questão, porque quando nós, arquitetos, engenheiros, né, de modo geral, em língua portuguesa, isso acontece, não é um problema só no Brasil, é um problema da língua portuguesa, quando a gente fala projeto, o que vem na nossa cabeça é aquilo que a gente entrega para o cliente. Aquele planta, corte, fachada, né, 3D, especificações, normalmente o que vem na nossa cabeça é isso. E na prática, né, quando eu falo em gerenciamento de projetos, é muito mais do que isso. Então, a primeira coisa quando eu estou falando em gerenciamento de projetos, eu estou falando de um conjunto de coisas que vai além do nosso pacotinho de produto que a gente entrega para o cliente. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? A gente, em gerenciamento de projetos, eu preciso diferenciar o que é o produto, que é o que eu entrego para o cliente, e todas as outras coisas que eu também faço. Então, eu tenho uma coisa aqui que é um produto que eu entrego para o cliente, que tem planta, corte, fachada, vistas, detalhamento, marcenaria, e eu tenho outras coisas. Eu preciso gerenciar pessoas, contratos, eu faço reuniões. E quando eu falo no gerenciamento de projetos, eu estou falando do conjunto todo, não só da questão desse produto aqui, mas também isso que está aqui no entorno, e que muitas vezes é justamente o que a gente não contabiliza no nosso projeto. E aí eu falo de contabilizar das mais diversas formas, né? É não só contabilizar em termos de tempo, mas contabilizar em termos de grana também, né? A gente precisa considerar todo este trabalho para o cliente pagar por ele. Se eu estou gastando um tempo gerenciando pessoas, delegando tarefas, esse tempo ele tem que ser remunerado pelo projeto. Se eu estou gastando um tempo com reuniões com o cliente, esse tempo precisa ser contabilizado, esse tempo precisa ser cobrado do cliente também. Então, quando eu entendo melhor o gerenciamento de projetos, eu naturalmente aprendo a cobrar melhor os meus projetos, né? A precificar melhor os meus projetos. Mas, às vezes, eu escuto o seguinte, se eu colocar isso tudo no preço do meu projeto, eu acabo não fechando o negócio, né? Porque o projeto fica muito caro. Aí eu tenho duas opções. Ou eu faço por um preço mais baixo e vou, na realidade, o que vai acontecer é que eu vou ganhar menos por hora, porque se o valor final continua o mesmo e eu gasto mais horas do que o que eu contabilizei, eu calculei imaginando que eu vou ganhar R$100 por hora e na prática eu vou ganhar 50 por hora, por exemplo, né, numa conta rápida aqui. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu coloquei tudo ali, eu entendi que eu não consigo cobrar aquele valor todo para o cliente, porque o mercado não está cobrando aquilo. Então, eu faço a conta ao contrário. O que eu posso enxugar desse projeto? O que eu posso otimizar do meu projeto em termos de tempo, porque tempo é o nosso principal insumo, para que eu garanta que eu não estou pagando para trabalhar. E nisso o monitoramento ajuda a gente, porque eu começo a controlar melhor o tempo gasto nas tarefas. Então, se eu faço uma proposta comercial para a Graciele, por exemplo, que vai me contratar, e eu estabeleci ali um determinado número de horas que o meu escritório vai gastar, eu preciso monitorar. Se a Cristiane é da minha equipe, a Larissa é da minha equipe, elas também precisam saber quantas horas foram contabilizadas para que seja um compromisso de todo mundo controlar
essas horas. E a gente descobre também que muitas vezes o que acontece é que a gente pode padronizar muita coisa, né? A nossa criatividade, ela não está em inventar um carimbo diferente para cada projeto, né? Ou ficar redescobrindo a roda em determinadas questões, né? Ou ficar procurando onde é que está um arquivo com um projeto semelhante a esse para eu copiar aquele bloco que está lá e trazer para esse projeto aqui. Porque a nossa criatividade traz soluções arquitetônicas, e é nisso que a gente tem que gastar o nosso tempo. Então, tudo que eu consigo padronizar, tudo que eu consigo gerar processo, vai facilitar. E eu posso conseguir baixar o meu custo de projeto e, consequentemente, eu vou ganhar mais, mesmo cobrando basicamente a mesma coisa que eu cobraria se eu não tivesse com as padronizações feitas. Então, o gerenciamento de projetos, ele ajuda a gente a ter essa visão mais ampla e até, eu ouso dizer, mais profissional de tudo que a gente precisa fazer dentro do nosso projeto, né? A gente entrega aquele design para o cliente, a gente entrega aqueles desenhos técnicos, a gente entrega especificação, mas tem uma série de coisas ali que a gente também faz, que a gente precisa quantificar nos nossos projetos. Bem, vamos voltar para os slides, senão eu fico aqui falando. Olha só, vocês podem botar pergunta no chat, tá? Que eu, de vez em quando, dou uma olhadinha assim e se eu esquecer, se eu pular alguma, o Marcelo, no final, me lembra. Então, a primeira coisa, né? O que é projeto de arquitetura? Quando a gente está falando de gerenciar projetos de arquitetura, a gente precisa entender o que é projeto de arquitetura. Então, existe uma definição oficial, né, que está numa norma técnica, que fala que define projeto arquitetônico como a representação do conjunto de elementos conceituais concebido, desenvolvido e elaborado por profissional habilitado, necessária à materialização de uma ideia arquitetônica realizada por meio de princípios técnicos, científicos, blá, 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 adequando-se aos recursos disponíveis, leis, regramentos locais e as alternativas que conduzem à viabilidade da decisão. Quando entra essa última parte aqui, a primeira parte é aquela que a gente, né, sabe que precisa fazer e que normalmente a gente quantifica, né? A gente diz, eu posso facilmente quantificar no momento da minha proposta comercial se eu vou fazer para aquele projeto que tem 100 metros quadrados, 2 pavimentos, né, 100 metros quadrados por pavimento, que eu vou fazer 2 plantas de locação de alvenaria, vou fazer 2 plantas de teto, vou fazer, né, uma para cada pavimento. Então, eu consigo fazer até uma lista de pranchas antes, para cada etapa de projeto. Então, essa parte da representação do conjunto dos elementos conceituais, né, e de tudo que é necessário para a materialização da ideia arquitetônica, essa é aquela parte que a gente já está bem familiarizado, né, que a gente faz muitas vezes durante a faculdade. Mas tem toda uma parte que a gente gasta um tempo e que muitas vezes a gente não quantifica, né? Quando a gente fala aí de atingir um objetivo ou meta, adequar o projeto aos recursos disponíveis, às leis, identificar se ele é viável ou não, né? Ajudar o cliente na tomada de decisão, isso aí a gente normalmente gasta um tempo que o cliente ele não recebe um produto diretamente daquilo, né? Não é igual você produzir, eu produzi um corte, e aí o cliente recebe aquele corte ali. Inclusive, uma coisa que eu sempre comento com os alunos é que eu entrei em crise, né, gente? Quando eu comecei a gerenciar projeto, mesmo intuitivamente, eu tive uma crise séria, né? Por quê? Porque eu estava acostumada a medir a minha produção. Então, eu media a minha produção assim, hoje eu consegui desenhar, parênteses, tá? Vou contar só para vocês. Vocês prometem que não vão contar para ninguém, tá? Isso era no tempo da prancheta, tá? Cá entre nós, baixinho.
né? Prancheta. Então, era assim, hoje eu desenhei uma planta, né? Amanhã eu vou cotar e escrever as especificações. E aí, o que acontecia? Minha produtividade ela era materializada. Quando eu comecei a gerenciar, eu comecei a ficar assim, muito aflita, porque eu chegava no final do dia e dizia, caramba, não fiz nada, né? Cheguei no final do dia e eu não produzi algo tangível para entregar para o meu cliente, né? Eu não produzi X plantas, X cortes, X fachadas, né? Uma especificação de tantas páginas. Eu não tinha algo quantificável, palpável. Por quê? Porque todo o trabalho de gerenciamento ele está nesse entorno. Todo o trabalho de gerenciamento, o cliente não recebe diretamente um produto tangível. Então, até eu me acostumar com isso, eu passei ali um período, né, de muita angústia, porque eu dizia que não produzia, não produzia, não produzia. E chegou um dia que eu realmente entendi que se eu não fizesse aquelas coisas todas, né, as outras pessoas não conseguiam produzir. Então, era um trabalho necessário. Mas era um trabalho que não gerava um produto direto. Às vezes, no gerenciamento, você sim tem que produzir um cronograma. Então, você produz alguma coisa tangível, mas o cliente nem vê esse cronograma muitas vezes. Se você trabalha com obra, o cliente normalmente até quer ver esse cronograma, mas se você trabalha com projeto, né, com design só, você muitas vezes o cliente não recebe esse cronograma. Ele recebe algumas datas de entrega e só, né? Então, você produz coisas que só a tua equipe vê, né? E às vezes nem a tua equipe vê. É uma coisa que você produz para controlar, para você saber o que você tem que controlar e monitorar durante o processo. Bem, e aí, que atividades o arquiteto faz na elaboração do projeto, né? Eu até comecei a falar um pouquinho sobre isso quando fiz aquelas bolinhas, né? A gente faz desenhos, a gente faz 3D, né? A gente faz aí diversas atividades. O que vocês acham, né? O que vocês listariam aí? Vamos participar, vamos entrar aí no chat e me digam o que atividades o arquiteto faz. Não vai dizer que arquiteto faz projeto, tá, gente? Vocês estão muito tímidos. Cronograma, define materiais, bacana. Levantamento. Orçamento também foi falado. Orçamento. Detalhamento. Busca soluções para fluxos, funcionalidades, visita a lojas, briefing. Vamos lá, para vocês acordarem, senão vocês ficam aí cochilando enquanto eu falo. Restauro. Levanta. Opa, agora está indo bem, está indo rápido aqui. Levantamento de paisagismo, clima, chuvas, topografia, acompanhamento da obra. Acompanha a obra. Um pouco de psicanálise, é verdade, Um pouco de psicanálise Pedro. dos clientes. Compatibilização, faz todo o levantamento de necessidades, idealiza soluções. Estudos de viabilidade, resolve problemas. Tá vendo quanta coisa a gente faz? Só que a gente precisa monitorar isso, senão fica esse monte de atividades enlouquecidas. Projeto legal para a prefeitura. Começa a ficar um monte de atividades enlouquecidas e você atrasa a entrega para o cliente. Não adianta eu fazer o cronograma, por exemplo, se eu não monitorar esse cronograma. A gente vai sair do nosso planejamento, não vai nem perceber. Né? E no dia seguinte vai descobrir, controla o pessoal da obra. Você vai chegar na véspera da entrega e vai dizer, caramba, amanhã eu tenho que entregar esse projeto, e aí? Né? Eu fiz uma consultoria para um escritório, isso já tem bastante tempo, e eles, foi uma situação que, assim, olhando de fora é engraçada, né? Mas na hora me bateu um certo desespero, porque
eu cheguei no escritório, né? Estava todo mundo reunido, os donos do escritório, os estagiários, arquitetos, tal. Ia ser um treinamento com todo mundo. Eu falei, bem, vamos lá, que projetos vocês têm em andamento? Os primeiros 5 foram super rápidos. Não, da Dona Maria, do Seu José, do não sei o que, tal. Aí saíram os primeiros 5. Aí deu aquela pausa profunda, ninguém falava nada. Aí um começou, não, mas tem aquele projeto que a gente não mexe, já tem um tempinho, o cliente parou de cobrar a gente parou de mexer no projeto. Aí o outro dizia, não, mas tem aquele outro também, sabe aquela loja? Enfim, eles tinham 25 projetos. Tinha projeto que ninguém lembrava mais. E o cliente, por algum motivo, era uma cidade do interior, e eu acho que o estresse na cidade do interior devia ser menor do que nas capitais, Rio, São Paulo, sei lá. Porque era uma coisa assim, aí eu comecei a ficar nervosa com aquele monte de projeto que eles tinham para entregar e que os clientes estavam completamente abandonados. Aí a gente se coloca no lugar do cliente, né? Quando você é abandonado pela operadora de celular, você não gosta. Né? Você que precisa resolver um problema e a sua operadora de celular não resolve, você não gosta. Se o seu dentista te deixar na mão, você também não gosta, né? Mas, de repente, aquele escritório, aqueles arquitetos estavam fazendo exatamente deixando os clientes na mão. E aí a gente conseguiu, depois de muito esforço, lá listar todos os projetos e identificar em que etapa cada projeto estava. Aí continuamos o nosso dia, eu ia passar 3 dias na cidade com eles. Aí continuamos o nosso dia. Aí, num determinado momento, a dona do escritório estava reclamando que os clientes normalmente batiam, que em cidade do interior tem uma informalidade enorme, isso é o discurso dela, tem uma informalidade enorme, porque a gente está numa casa, então o cliente passa na porta, e assim, ninguém naquela rua, pelo menos, tinha muro. Então, o cliente passava na porta e entrava, e batia na porta do escritório. Então, não tinha como se esconder do cliente. E eu falei, tá, mas por que o cliente vem aqui? Tem uma técnica que a gente chama de 5 porquês. Eu não precisei nem chegar no 5º. Eu falei, mas por que o cliente bate aqui? O cliente daqui dessa cidade, ele é tão mais estressado do que o cliente do... Não, ele vem aqui perguntar quando é que o projeto vai ser entregue, se tem alguma coisa para ele ver. Eu falei, mas espera aí, esse cliente não recebeu um prazo no início? Ele vem aqui antes do prazo. Por que ele vem antes do prazo? Aí eu descobri que eles não davam prazo para o cliente. Então, assim, como é que a gente vai dizer que nós somos importantes na sociedade, que nosso trabalho é valoroso, que nós somos profissionais, se a gente, de repente, age dessa forma, né? Isso não é brincadeira, gente, isso é um caso real. Eu contando assim, brincando com vocês, tal, né, para descontrair, para tirar um pouco o peso, até porque isso já tem uns 5 anos que essa história aconteceu, então eu agora já não sofro tanto, né, com isso, mas é uma história. Eu fiquei chocada na época, né? Eu fiquei assim muito impressionada com o que eu estava vendo. Porque, por exemplo, eu nunca tive um cliente que não exigisse que eu desse um prazo para entregar um projeto. Né? Todos os meus clientes queriam saber quando eu ia entregar. E como é que um cliente aceita fechar um negócio com o arquiteto não diz para ele e ele não pergunta quando é que vai entregar o projeto, né? Então, esse escritório não tinha nem o que monitorar. Como é que ele vai monitorar se ele não tem uma data-alvo? No mínimo, uma data-alvo você precisa ter. Né? E aí acontecia essas coisas. O cliente ia lá algumas vezes, aí eu entendi porque tinha tanto projeto esquecido. Né? Porque se o projeto não era tão importante assim para aquele cliente, não era um cliente comercial da área... Os clientes comerciais eles iam mais lá e ficavam no pé dos arquitetos. Mas esses clientes que às vezes não tinham tanta pressa assim, eles acabavam ficando esquecidos, porque o cara cansava de ir lá bater na porta,
né? Às vezes fica confortável para o cliente também, porque se ele está questionando alguma coisa, se ele está pensando em deixar para o próximo semestre o investimento, ele também relaxa um pouco, né? E isso não funciona. Nós temos um trabalho que é criativo, é especial, é quase mediúnico, mas é um trabalho que a gente precisa entregar e receber, né? Então, eu preciso ter um escopo definido, eu preciso ter um prazo definido e eu preciso trabalhar dentro disso. Quando você pega um escritório que já está no mercado há algum tempo, às vezes a gente percebe que o escritório ele não consegue entregar no prazo por algum motivo, por desorganização, seja qual for o motivo, ele não consegue cumprir os prazos. Mas ele sabe que para ele, financeiramente, é muito melhor se ele conseguir entregar os projetos nos prazos. Isso é bom para a saúde financeira do escritório. Isso é bom para o fluxo de caixa do escritório. Ele consegue manter um fluxo de caixa saudável. Então, se ele não planeja e não monitora, a possibilidade dele entregar no prazo é muito menor, né? A gente precisa de algum controle, né? Se a gente pensar na gente mesmo, coisas pessoais, né? Você resolveu que eu, por exemplo, tive um período que agora eu já desisti, já estou na fase relaxada, tá? Mas por tempo, eu prometo que eu vou entrar nos eixos. O meu plano de emagrecer. Aí fui eu para o vigilante do peso. E qual é a chave no vigilante do peso? Monitorar. Eu tinha que escrever tudo que eu comia. Por quê? Porque se eu saísse do total de pontos, eu tinha como no dia seguinte voltar. Eu sabia que aquilo ali, aquele monitoramento era essencial para o sucesso. Na época eu perdi 10 quilos. A pandemia estragou tudo, né, gente? Mas eu prometo que eu vou tomar jeito. Agora, eu sei que essa é a chave, né? E é engraçado, porque a gente conhece o gerenciamento de projetos, aí você vai para um negócio desses, aí a instrutora lá, a orientadora diz, você precisa escrever, aí você pensa assim, é óbvio, né? Por que eu não fiz isso antes, né? Eu sei tecnicamente que isso é importante, né? Eu faço isso nos projetos. Por que eu não faço isso para emagrecer? Porque eu acho que eu mereço aquele chocolate no final do dia. O dia foi estressante, aí eu acho que eu mereço sorvete com bastante calda de chocolate. Mas essas técnicas, se vocês pensarem no dia a dia de vocês, vocês vão perceber que se no início do ano você coloca uma meta, seja ela qual for, pode ser emagrecer, estudar inglês, o que for, fazer um curso novo. A Graciele, Sônia, até comentou aqui que o mesmo com finanças, precisa monitorar. Perfeito, Graciele. Finanças é aquele assim que esse dá para quantificar super bem, né? Então você no início do ano você coloca uma meta e diz assim, não, eu quero fazer uma poupança porque eu quero fazer um curso ou porque eu quero acabar com as minhas dívidas, e esse monitoramento te ajuda a controlar, né? O mesmo acontece na empresa, como disse a Cristiane. A empresa não faz nem ideia de quanto gasta, de quanto entra, de quanto sai, né? Cristiane, tem uma coisa, você está aqui desse lado da minha tela, entendeu? Por isso que eu estou olhando assim para você. Tem uma coisa, quando eu gerencio o projeto e eu monitoro essas horas que a gente gasta, eu consigo monitorar também qual é o custo do meu projeto. E nós, como fazemos diversos projetos simultaneamente, né, o ideal é que a gente trate cada projeto como um centro de custo. E eu monitore por centro de custo. Que eu monitore por projeto, para eu entender se o projeto deu lucro ou deu prejuízo. Eu posso chegar num determinado momento e ter condições de tomar uma decisão que no meu escritório, hoje eu estava no escritório de uma cliente, hoje à tarde, que é um escritório de arquitetura, e a cliente me disse o seguinte,
há algum tempo o meu escritório não pega projetos que o preço seja abaixo de R$ 6.000. Porque a gente não consegue, por menor que seja o projeto, não vale a pena. A gente, como hoje, eles já monitoram, já conseguem monitorar por projeto, eles conseguiram perceber isso. Que o envolvimento que um cliente, por mais que o projeto seja um lavabo, R$ 6.000 para um lavabo, tá ótimo, tal, vai ter gente que vai dizer isso. Mas o cliente do lavabo, que ele vai exigir da presença daquele arquiteto e do titular do escritório, e o número de reuniões que você vai fazer por causa de um lavabo, não vale a pena. Então, hoje, ela concentra os esforços dela em clientes, ela diz, tudo bem, pode ser que tenha um determinado momento de crise que, ok, eu vou pegar esse projeto, mas o meu foco hoje é pegar outro tamanho de projeto. Então, toda a comunicação dela, todo o marketing, todo o foco vai para o cliente que tem um porte maior, que vai fazer um projeto que vai ter um preço maior. E ela só chegou a essa conclusão porque ela monitorou os projetos que estavam em andamento dentro do escritório. E ela entendeu que mesmo o lavabo, que ela mesma achava que era rapidinho de fazer, como o cliente exigia a presença dela e exigia... o cliente vai lá para discutir um lavabo, ele não fica 15 minutos. Ele toma um cafezinho, ele bate um papo, ele conta uma fofoca, ele fala do netinho, e aí ele fala os 15 minutos sobre o lavabo. Aí depois ele fala também do tempo, do engarrafamento, de não sei o quê, e aí, finalmente, o cliente vai embora. Então, aquela reunião que podia ser 15 minutos, ela gastou 1h30, às vezes, com o cliente por causa de um lavabo. E se ela estivesse fazendo o apartamento inteiro, talvez a reunião também durasse 1h30. Entendeu como é que é importante a gente monitorar e começar a focar no tipo de projeto que interessa para você? Quando você, por exemplo, pensa em fazer... Sônia, mas a gente faz o que cair na rede é peixe, né? O que cair a gente faz. Né? Vou publicar qualquer coisa no meu Instagram. O importante é aparecer 3 vezes por semana e todo dia no story. No feed são 3 vezes por semana e todo dia no story. É aquela receita básica que a gente recebe. E tem que responder, né? Porque, por exemplo, a Fabrícia, no outro dia, me mandou um comentário no Instagram e eu não respondi, levei um pito da menina que faz o marketing para mim. Tem que responder, né? Então é isso, tem que ir lá responder a Fabrícia, porque ela fez um comentário no Instagram. Né? E agora, beleza, tem as regrinhas lá do marketing, mas até a pessoa que vai fazer o marketing para você, ou se você resolver estudar marketing um pouquinho para fazer suas publicações, você precisa entender que cliente é esse. E isso não cai do céu. Eu preciso entender que projeto é mais rentável. Não adianta eu só achar que os projetos me dão um enorme prazer. Se eu estou gastando hora demais nele, não consigo fazer mais nada. Então, eu começo a ter problemas. Eu preciso monitorar os nossos projetos. Né? Por isso, a gente escolheu esse tema para ficar aqui 1 hora falando para vocês sobre monitoramento. A Débora disse o seguinte, que saber isso é um alívio, pois quando você nega o projeto, você entende que não está perdendo. Pois é, Débora, o que acontece, no outro dia, inclusive, eu ouvi uma aluna num curso dizer que ela já demitiu um cliente, né? Que ela demitiu o cliente e que foi um enorme alívio para ela, porque chegou num ponto que a relação com o cliente estava começando a ficar muito ruim, né? Porque o cliente ficava tentando, entre aspas, né? Vou botar bem entre aspas isso, tirar proveito ali. Né? O cliente estava botando outras coisas naquele escopo, né? E que às vezes a gente vai fazendo. Né? Mas quando você começa a ter mais consciência, você consegue tomar uma decisão de uma forma mais clara. Se aquele
cliente é para você ou não. Muitas vezes, você identifica que o cliente está pedindo uma coisa que você não colocou no escopo, mas estrategicamente você escolhe fazer. Mas você faz isso consciente de que você está fazendo uma coisa além. E é bom que o cliente saiba disso. Tem que ficar claro para ele que você está fazendo algo, está entregando algo que não estava no escopo inicial e você escolheu, naquele momento, não cobrar por aquilo. Agora, o que às vezes acontece é que a gente definiu mal o escopo, então você não se sente seguro de dizer para ele que aquilo ali não está no escopo, porque fica tudo meio nublado, né? Você começa a ter ali uma situação que não está clara para todo mundo. Então, o cliente diz assim, não, mas para mim, olha só, eu sou um leigo na história, e para mim isso estava incluído. Como assim você não incluiu? Tem aqui um outro comentário. Acha que essa questão de conseguir identificar o tipo de projeto é legal para o escritório? Só aparece com o tempo. Gente, esse óculos ele tem um problema, entendeu? Essa distância, eu olho bem para as carinhas de vocês, Deixa mas na hora de comigo, ler. estou aqui para Então, isso. lê para mim, Marcelo. É uma pergunta. Acha que essa questão de conseguir identificar tipo de projeto é legal para o escritório só aparece com o tempo de escritório ou pode ser feito desde o início da criação do escritório? Desde o início, não precisa nem ter escritório. Você trabalha no quartinho de empregada aí, no quartinho de serviço, não tem escritório, é autônomo, paga aquela fortuna de RPA, mas vai lá e começa a monitorar os seus projetos. Porque depois que você já está um tempão no mercado, que você já criou uma cultura toda torta, que o cliente já acha que pode usar e abusar de você, é muito difícil mudar essa cultura. Tem uma outra consultoria que eu estou fazendo agora, no momento, que o grande problema do escritório é que ele tem um diferencial no atendimento. Isso foi estabelecido desde o início. Então, o que é este diferencial? São duas sócias, elas atendem o cliente a qualquer hora e as sócias atendem. Então, cortar as asinhas dos clientes agora, e são clientes da área comercial, então são clientes que voltam, né? Não é alguém que fez uma casa que não vai voltar nunca mais, né? E que aí é um cliente novo, você consegue botar o novo no prumo, né? Você consegue botar ele na linha. Mas no caso delas, são clientes que fazem vários projetos, porque são indústrias. Bem, o que acontece é que hoje elas trabalham 18 horas por dia, e às vezes sábado e domingo, porque os clientes mandam WhatsApp, ligam, e se elas não atendem, se uma não atende, o cliente liga para a outra para fazer queixa. Porque eles acham que isso realmente é um direito adquirido. Então, hoje, mudar essa cultura é muito mais difícil. Elas demoraram muito para entender que isso estava atrapalhando o fluxo de projeto. Então, hoje, para mudar essa cultura com um cliente que é reincidente, né, que é um cliente que volta, é super difícil. Então, quanto mais cedo você começa a monitorar, e tem outra coisa em relação ao monitoramento desses tempos, né? O ser humano ele não é bom de estimar tempo. Então, a gente precisa aprender a estimar o tempo. E como é que eu aprendo a estimar o tempo? Eu começo a anotar. Isso não é para o dono do escritório, para quem está aí e trabalha em algum escritório. Isso é para você, para a sua vida, para você aprender a estimar o tempo que você vai gastar fazendo alguma coisa. Muitas vezes a gente entrega projeto atrasado porque a gente estimou mal o tempo. Qual a melhor forma de monitoramento?
Essa eu conseguia, era curtinha, as linhas não se embaralharam. Eu vou mostrar uma ferramenta para vocês não vão embora sem ver uma ferramenta para isso. Existem alguns softwares, tá? Existem algumas plataformas, tem gente que gosta de Trello, tem gente que gosta de Doit, tem gente que gosta de... como é que é o nome daquele outro? Vou contar a hora sozinho. Ai, meu Deus, deu branco agora, daqui a pouco eu lembro. Que é o que eu gosto mais do que o Doit. Você tem várias formas, né? Esse que eu esqueci o nome, que eu vou lembrar daqui a pouco, a vantagem é que quando você entra no desenho ou numa planilha, se o arquivo tiver no nome dele um rótulo, como eles chamam, né, tiver algum código, ele lê direto que você está trabalhando naquele arquivo. Então, ele já apropria aquelas horas no projeto. Só que tem coisa que a gente faz que não precisa abrir arquivo. A gente fala com o cliente no telefone, a gente gerencia pessoas. E aí, o que ele faz é o seguinte, se você está muito tempo sem mexer no arquivo, em algum arquivo, ele te pergunta o que você está fazendo. Então, essa é uma forma de monitoramento? Mas sistema, às vezes, custa caro. Né? E eu disse para vocês que vocês podem começar a monitorar desde... Estou lá com o meu computador no cantinho do meu quarto. Então, como é que eu monitoro? O que eu vou mostrar para vocês hoje é um raciocínio, uma forma de pensar, que vocês podem usar post-it e parede. Né? Não precisa, se a tinta, dependendo da tinta, o post-it não cola. Aí você tem que botar uma folha de papel grande. Mas se a parede for um PVA normal, tal, assim, né? Não tem problema, o post-it vai colar. Agora, se ela tiver algum brilho, aí já não rola, vai ter que botar o papel. Então, dá para você ter só parede post-it e não precisa pagar assinatura de software. Ah, mas eu que preciso, eu já tenho um monte de projeto e eu preciso de uma ferramenta mais possante. E aí... Sônia, a Diga. Isabela, não sei se Diga. essa aqui... A Isabela só está voltando à questão das sócias. O certo na parte de atendimento do WhatsApp é manter as respostas e atendimentos só em horários comerciais? Isso. O Vinícius descobriu aqui, é o Naves, exatamente, Vinícius, perfeito. Obrigado por ser minha memória expandida. Tá? Obrigada aí pela cola. É o Naves, exatamente. Eu gosto muito dele, dá para você, inclusive, fazer proposta por dentro dele, tem umas coisas assim. Tem gente que o Vinícius ele perguntou, existe uma plataforma ideal para iniciantes, para se fazer a contagem de horas para cada atividade do projeto? Na verdade, são duas perguntas, aí você escolhe, se você responde primeiro a primeiro ou... Bem, já que a gente está falando do Naves, eu vou responder o Naves, tá? Tá, depois eu refaço aqui a da Isabela. Isso. Pois é, a plataforma, eu acho que se você aprende como pensar esse monitoramento, você, Vinícius, vai gostar mais da plataforma Trello, por exemplo. A Graciele vai gostar mais do Naves. A Fabrícia vai gostar mais do ClickUp. Tem uma questão de relacionamento pessoal, entendeu? Você acha que para você aquela plataforma, aquele sistema, aquele software, ele é mais amigável. Muita gente deixou de usar o Naves porque ele funcionava instalado no computador. Então, quando veio a pandemia, que todo mundo foi para o home office automaticamente, as pessoas ficaram sem ter como monitorar. E eles demoraram um pouquinho a ajustar a versão na nuvem. Então, teve gente que parou de assinar o Naves exatamente por causa disso. Mas tem gente que continua usando o Naves, que conseguiu sobreviver esse período de ajuste. E, agora, o Naves tem um custo mensal, eu não lembro agora, não estou atualizada em relação aos valores, ele tem um custo mensal relativamente alto, se você está começando. Tá? Então, às vezes... A Silvia está perguntando se o Trello contabiliza horas. Não, ele não contabiliza horas, mas tem um...
tem um aplicativo que você consegue ligar quando você começa uma tarefa, você dá um OK, diz qual é a tarefa. Comecei a trabalhar no projeto do Joãozinho. Eu vou lá, coloco o Joãozinho e aperto um botão. Aí ele começa um timer a contar as horas. Tem alguns aplicativos que fazem isso. Tem A Débora e a Graciele estão falando do Pomodoro. Pomodoro é uma técnica. Pomodoro é uma técnica que ela te permite organizar melhor a sua vida. Então, ela te diz o seguinte, eu vou botar aqui no chat o nome desse aplicativo, ele é gratuito, POGL. Esse aplicativo é o que eu estava explicando, que você aperta o botão e ele começa a contar, tá? E aí, se você ficar 1 hora naquele projeto, sem apertar o botão de volta para ele parar, ele vai contabilizar 1 hora para aquele cliente. Bem, Vê se sem querer você colocou só para alguém. Porque para todos não apareceu. Eu botei para o Aula Aberta. Para o nosso amigo Aula Aberta. Isso. Pronto. Mas o Aula Aberta é fechado nesse caso. Pois é. Contraditório o negócio. Não, porque eu vi que você ticou. Beleza. Quer voltar àquela pergunta inicial para a gente, aquela pergunta sobre o WhatsApp? Ou você quer concluir? Deixa eu acabar o Pomodoro. Não, Esses assuntos estão linkados, né? O que acontece? Eu não sei se tem algum aplicativo com esse nome. O que acontece é que o Pomodoro é uma técnica que diz o seguinte, você coloca um timer qualquer, contabilizando 20 minutos. E naqueles 20 minutos, você só faz aquilo que você se propôs a fazer. Então, eu vou fazer uma proposta. Eu não paro para atender o WhatsApp, para atender telefone, para nada naqueles 20 minutos. Então, o que acontece com o teu tempo é que ele é blocado. Esses 20 minutos virou uma coisa meio mágica. Se você estiver fazendo um estudo de layout, 20 minutos não é nada. 20 minutos passa assim. Tinha um programa na Argentina que chamava Así de Fácil. Então, passa Así de Fácil. É muito, muito rápido, porque você está fazendo uma coisa prazerosa, que é definir um layout, você não percebe o tempo passar, e muitas vezes não dá para você definir um layout realmente concreto, bom, nos 20 minutos. Então, o que eu acho é que, dependendo da tarefa que você estiver fazendo, você pode blocar, sim, nunca passar de 1 hora. E também não adianta ser 5 minutos, porque 5 minutos você não produz absolutamente nada. Os 5 minutos pode ser um intervalo entre um bloco e outro. Porque aí você levanta, estica, olha o WhatsApp, responde uma mensagem e volta para a tarefa. A ideia do Pomodoro é você se concentrar numa atividade de cada vez. Tá? Se tiver algum aplicativo com esse nome, provavelmente o que ele faz é gerar esse timer de 20 minutos, que é o padrão da técnica Pomodoro. Marcelo, qual é a outra Sônia, o Pedro, só para a gente fechar, e eu volto à questão do WhatsApp. O Pedro comenta que o Clockify funciona dessa forma também. É legal porque várias pessoas podem contribuir para contar as horas de um mesmo projeto. E ele comenta que é online. É pago? Só uma pergunta para o Pedro. Diz aí para a gente se ele é pago ou free. Tá? Isso é uma informação Silvia, importante. Perfeito. 100% gratuito, resposta do Ótimo. Pedro. Ótimo. Viu? Então, fica a dica, gente. Aproveita. A Silvia, ela pergunta se tem algum curso para mexer nesses aplicativos no nível mais complexo. Olha, o que acontece é o seguinte, quando você assina Navis, um Doit, um ClickUp, você tem treinamento do próprio sistema, mas é um sistema pago.
Uma coisa que é muito legal e que pode ser usada para o bem é o tal do YouTube, né? Você hoje encontra no YouTube, claro que você encontra porcaria, dancinha, né? Aquelas coisas todas. Mas você também encontra diversas aulas, às vezes curtas, sobre um determinado tema. Então, às vezes você chega, é só saber procurar. A Silvia só incluiu aqui na pergunta dela, que foi ela que fez, mas eu digo Trello, etc. É isso que ela está querendo Não, isso caracterizar. aí, pois é. Quando você fala desses aplicativos gratuitos, a sugestão é, vai no YouTube e faz uma pergunta em relação a como usar o Trello, por exemplo. Aí vai aparecer um monte de vídeo, alguns mais introdutórios, outros mais avançados. E aí você vê o foco de cada vídeo. Às vezes são vídeos de 10 minutos, 15 minutos, no máximo. E aí você entende se aquilo te atende ou não. Então, às vezes, às vezes é uma coisa boba, né? No outro dia eu estava com uma dúvida no PowerPoint. Né? Era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu fui lá no YouTube, fiz a pergunta, como é que faz tal coisa no PowerPoint, e apareceu lá um vídeo de menos de 5 minutos, que era direto ao foco, né? Direto ao ponto, e eu consegui resolver, porque era alguma coisa que ficava dentro de um outro comando, e aí você não é tão intuitivo assim. Né? Alguns desses aplicativos são muito intuitivos, então você efetivamente consegue usar, e eu, inclusive, quando testo, né, agora eu testei vários para um cliente meu, porque ele queria determinadas coisas. E aí eu entrei na versão gratuita de todos eles e vi o que mais fazia nas versões pagas, ele queria pagar. A gente acabou escolhendo, para o caso dele, o ClickUp foi o melhor. Mas a primeira abordagem que eu faço é sempre intuitiva. Se dá sem ver tutorial nenhum. Por quê? Porque tem muita gente que não tem saco para tutorial. Então, você tem que conseguir usar o mínimo ali sem tutorial, sem treinamento. Porque senão as pessoas já começam a ter má vontade. Então, você pega o Trello, por exemplo, você consegue fazer um monte de coisa com o Trello sem tutorial. O pensamento que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão poder fazer no Trello tranquilamente. Ah, mas o Trello, aí você pensa, o escritório que tem 20 projetos, o Trello ele vai ter que ter 20 quadros, vou ter que entrar em 20 quadros, aí talvez não comece a não funcionar se você precisa ter muita informação por quadro, né? Um quadro para cada projeto, aí começa a ficar complicado de usar o Trello, aí um outro sistema vai começar a funcionar melhor. Ou você precisa ver o gráfico, além de ver o cartão que passa lá, você precisa ver também um cronograma de barras. Só na versão paga que você consegue botar isso no Trello, na versão gratuita não tem. Então, você começa a ver qual é o custo-benefício, entendeu? Para cada caso. Perfeito. O Vinícius está comentando que o Trello é bastante intuitivo, se começar a mexer, provavelmente vai pegar fácil. Isso, a Natália comenta que fez uma pesquisa grande sobre plataforma de gestão de projeto recentemente. É a melhor opção que encontrou, se chama Bitrix 24, quer dizer, 24. O plano gratuito atende boa parte das demandas de gestão de tarefas e sem limite de usuários. A Débora volta ao Trello e comenta que é super intuitivo, dá um primeiro tutorial para primeiro acesso, e o Gabriel Bastos comenta que o Monday é um ótimo sistema para o gerenciamento, porém pago. Eu estou devendo aquela pergunta do WhatsApp. Isso, vai lá no WhatsApp. Não, estou brincando, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Não, saíram várias dicas aí. Todos esses que vocês falaram, o Clockify eu não testei ainda, tá? Esses outros, inclusive tem o Asana também, que dá para fazer um monte de coisa nele, mesmo na versão gratuita. O Bitrix, o Monday,
Esses eu testei todos para esse cliente agora, por exemplo, que queria um sistema. Mas ficava faltando alguma coisa, que ele já tinha uma lista de exigências. Ele é um cliente que já está estruturado, já usa gerenciamento de projetos há algum tempo. Então, ele já tem ali uma série de exigências. E esses aí não cumpriam todas as exigências deles. Mas são muito bons. Inclusive, eu não sei se eu falei, o Asana, que também é um que tem possibilidade de você ter diversas visualizações, ele é bem útil também, vale a pena testar. Diga, Marcelo. Só voltando, Isabela Bozo, só voltando na questão das sócias, o certo na parte de atendimento do WhatsApp é manter as respostas e atendimento só em horários comerciais? Perfeito, é exatamente isso. Agora, isso tem que ser contado a 0 minuto de jogo, né? E não 45 do primeiro tempo, querendo mudar o jogo no segundo tempo, né? Então, o que acontece é o seguinte, quando você começa a relação com o cliente, tem que ficar claro como é essa relação. Eu fiz uma live agora há pouco tempo, até com uma ex-aluna de um curso nosso aqui da PUC, né, com a Júlia, e a gente falou sobre propostas, a gente falou sobre contrato, né? E é bem interessante porque a Júlia ela fez direito, chegou a fazer prova para a OAB, passou. Quando ela entrou a primeira vez num tribunal, ela mudou de ideia, né? Disse, não é para mim isso aqui. Né? Quando ela entrou formalmente, né, para atuar, ela falou, não é para mim isso aqui. Na realidade, o que eu quero mesmo é fazer arquitetura. E aí ela foi fazer arquitetura. Então, ela é uma arquiteta que tem também todo um conhecimento, né, da parte de direito, que é super útil para a vida, né? Não é útil só para os arquitetos, é útil para a vida. E a gente fez uma live falando exatamente sobre essa questão, né, da importância das regras do jogo serem colocadas logo no início. Então, quando você faz uma proposta comercial, é importante estar bem descrito ali o que vai ser feito. Se você faz um contrato, muitas vezes a proposta comercial ela tem um formato que ela já tem todas as regras, e isso já pode valer como um contrato, é só você já colocar 2 pessoas lá assinando como testemunha, tal, tem lá uma terminologia jurídica para isso. Mas o que é mais importante ali é, a 0 minuto de jogo, você colocar as regras. E isso vale para o WhatsApp. Né? Quando você cria o grupo lá com o cliente, ou quando começa a relação com o cliente, você deixar claro que você vai atender no horário comercial. Tem arquiteto que coloca na proposta comercial que o cliente vai ser atendido pelo titular do escritório até o final do estudo preliminar. Anteprojeto, projeto executivo, o cliente vai lidar com a equipe, ele não vai ver o titular do escritório, só se der algum problema. Por quê? Porque o titular do escritório ele tem um papel ali de venda e de concepção do que vai dar a cara do projeto, e ele tem pessoas que ele mesmo diz que são muito melhores do que eu em projeto executivo. E quem assume isso, essa produção do projeto, e que vai saber responder todas as perguntas do cliente sobre o projeto executivo, sobre o anteprojeto, sobre as especificações, é alguém da equipe. Então, fica claro também para o cliente que existe uma relação também hierárquica, como em qualquer empresa. Né? Você vai, num determinado tipo de... Você vai fazer exame de sangue. Você chega lá, você quer que quem tire seu sangue seja o dono do laboratório? Não. Reticências para vocês pensarem. Momento, introspecção. Tem mais Essa coisa alguma de pergunta? contrato, às vezes eu costumo dizer que no contrato tem que estar escrito também o que não vai se fazer. Mas quando Muitas a gente vezes fala... eu me salvei uma vez, Sônia, eu sempre era... Meu pai fazia esse procedimento, ele às vezes botava, tipo assim, sei lá, o projeto não inclui projeto de marcenaria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí teve um dia que eu fui para receber uma parcela do cliente, aí o cliente virou
falou assim, só está faltando um projeto de instalações. Aí eu respirei fundo, falei, você está com um contrato aí? Tô. Pega ele. Porque você está lembrado que eu insisti, eu falei que era importante ter o projeto de instalações e você falou, não, não. A pessoa que vai construir falou que não precisa. Então, mas aí você tem que falar isso com muita calma, né? Para não parecer que você está tá ali e foi falado, porque é importante você ler essas coisas, né? Enfim, só as experiências que a gente vai vivenciando. A Bruna, eu estou na dúvida se eu já tinha falado, a Bruna comenta que tem experiência com autodoc, projetos, é bem interessante para grande demanda. O Pedro fala do Osana, que tem integração com Clockify. A Isabela fala perfeito, obrigada. Ela agradece pela que a gente estava devendo lá de cima. E a Natália sempre que a gente lança a mão do contrato, parece um crime. Aí ela solta uma risada. Mas sabe o que acontece? A gente gosta tanto do que faz, a gente ama tanto o que a gente faz, que muitas vezes a gente esquece que a gente tem que ganhar dinheiro com isso. Eu tive um cliente há muitos anos, esse eu não vou dizer quantos anos não, tá, gente? Eu já contei 30 anos e tal, foi no século passado esse cliente. Que ele dizia, ele trabalhava com a parte de computação gráfica, ele fazia umas coisas que na época eram assim super novidade. Ele era apaixonado por aquilo, né? Adorava tal, mas ele dizia o seguinte, que até para você continuar fazendo o que você ama, você precisa ganhar dinheiro com aquilo. Então, não adianta só eu amar o que eu estou fazendo. Pode ser que chegue um dia que eu tenha que deixar de fazer aquilo porque não está rendendo o que deveria render. Eu estou pagando para trabalhar. E pagar para trabalhar realmente não é o que a gente quer, de modo geral. A gente quer ser remunerado, até porque a gente tem uma série... Como pessoa física, você também precisa não só subsistir, mas você é uma pessoa física, que é um arquiteto, e que precisa investir também em você. Então, você precisa ter ali, ganhar dinheiro para conseguir fazer isso. Ninguém vai ficar rico como arquiteto. Se vocês foram iludidos em algum momento achando isso, já estão crescidinhos e já sabem que não é assim. A gente não vai ficar rico. Fabrícia não faz essa cara. Você parece que descobriu isso agora. Você ficou assim, com uma cara de desiludida. A Graciele queria. Pois é, gente, mas não rola. Não rola se você ficar rico com arquitetura. Mas... Vai ficar muito feliz. Vai ficar só feliz. Mas não dá para ficar só feliz, Marcelo. Não, eu sei, mas tem vai que ficar também feliz. Pagar as contas, entendeu? Não, vai ficar feliz e vai pagar as contas. O Vinícius está falando que a esperança é a última que morre. Isso, então tá bom. Mas, gente, olha só, mas aí vocês precisam aprender a monitorar projeto, monitorar os desvios, entender que projeto está valendo a pena fazer, todas essas coisas. Vamos voltar para os nossos slides? Eu prometi que vocês só saem daqui hoje depois que eu contar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa conhecer um ciclo que ficou famoso mundo afora com o nome de PDCA. O ciclo PDCA é o quê? Você planeja, você faz, você verifica e você atua corretivamente. Essa é a base de todo o gerenciamento de projeto. Seja métodos ágeis, seja métodos tradicionais, seja um método inventado da cabeça de alguém, todo dia surge um método novo. Mas a base é essa, isso é, eu tenho um ciclo em que eu aprendo. Então, se eu organizo o meu tempo, volta aqui comigo. Se o meu tempo está organizado de uma forma que o meu ciclo é um ciclo muito longo, eu demoro muito a implementar esse aprendizado.
Então, por exemplo, eu só analiso o projeto quando ele chega lá no final, depois que eu entrego para o cliente. Aí eu passei 3 meses fazendo um projeto e eu só retiro as lições aprendidas quando eu chego no final do ciclo, depois de 3 meses. Então, eu só vou conseguir botar em prática no próximo projeto. Então, eu estou gastando um tempo aí que poderia ser mais produtivo. Eu posso aprender mais rápido. Vocês já devem ter ouvido uma máxima que é R rápido para aprender rápido, né? Ultimamente, todo mundo fala isso por conta das startups, né? Das inovações tecnológicas. Então, vamos errar rápido para aprender rápido. Só que para isso eu preciso ter ciclos menores. Então, eu preciso planejar o meu projeto de forma que eu tenha metas ao longo desse projeto. E eu vou fatiar o meu projeto em ciclos menores. Eu acho que um ciclo de 1 semana é ótimo. Não dá tempo de acontecer muito desastre no caminho, né? Ah, vai cair coisa de paraquedas? Vai. Vai aparecer um cliente novo, uma proposta nova que você tem que fazer, aquele cliente pediu para adiantar um projeto, vai acontecer alguma coisa? Vai, mas é um ciclo que você tem algum controle no planejamento. Então, eu tenho aquelas metas macro do meu projeto, que geram para mim um roadmap, e que é um mapa geral do que eu tenho que atingir do projeto. Também não adianta eu detalhar muito um cronograma de um projeto nosso, porque eu vou jogar esse tempo fora, porque vão acontecer coisas no meio do caminho. Então, eu não preciso detalhar lá na tarefa super específica. Eu tenho que ter as grandes metas, tá? E aí, eu vou fatiar o meu projeto em ciclos menores. Eu, por exemplo, eu já penso os meus projetos em semanas. Então, esta etapa vai durar 4 semanas. A outra etapa vai durar 6 semanas, por exemplo. Então, eu já organizo. Quando eu passo uma proposta para o cliente, muitas vezes a proposta vai em semanas. X semanas para fazer isso. Por quê? Porque eu trabalho com ciclos semanais. Então, o ideal é você incluir para o teu cliente, logo na proposta, os teus prazos. Você coloca os prazos, mas eu só elaboro o cronograma e boto uma observação, dizendo que aqueles são os prazos. Então, por exemplo, 4 semanas para estudo preliminar, ou 3 semanas para estudo preliminar, 6 para o anteprojeto, 8 semanas para o projeto executivo. E eu boto uma observação, que no momento que o cliente fechar o negócio, eu vou elaborar um cronograma. Por quê? Porque cronograma pressupõe data. E o cliente, às vezes, recebe a tua proposta e fica sentado em cima da sua proposta meses. Né? Ele não faz nada com a sua proposta, não diz nem que sim, nem que não, né? E fica naquela situação ali que você fica esperando. E, muitas vezes, ele fecha, isso já aconteceu comigo, ele fechar, assim, uma semana antes do Natal. E aí ele quer... Adoro o seu trabalho. Um abraço pro Kiko, pro Zinho, pro Lindo e pro Branco. Marcelo. Pronto. Botei o Marcelo calado. Estava dando retorno, pelo menos para mim, estava fazendo um ruído. Ah, é? Caramba. E aí o cliente fecha, você deu 3 semanas de prazo, ele fecha uma semana antes do Natal e quer as 3 semanas de prazo dele, porque você colocou, né, um cronograma, tal. Aí você diz, cara, mas olha só, tem Natal, já combinei com a equipe, férias coletivas, Natal, Ano Novo, primeira semana não acontece nada, eu vou aproveitar também, vou juntar. E aí acabou o prazo do estudo. Então, e às vezes, quando eu apresento, se existe esse risco, se a gente já está chegando para o final do ano, eu digo para ele, olha só, isso acontece porque no momento que você fechar, a gente vai avaliar o número de projetos que eu tenho no momento, porque esse prazo que eu estou dando é para agora, se você fechar agora. Porque agora eu tenho uma janela que eu consigo te encaixar. Agora,
Cristiane, o prazo você tem que colocar na proposta, não uma data para você entregar. Entendeu o que eu estou dizendo? Não um cronograma amarrado. Porque senão você vai ter o trabalho de fazer de novo, porque ele vai te dizer que vai fechar em uma semana e não vai fechar em uma semana, ele vai sentar em cima da sua proposta, né? E o que acontece é que muitas vezes no momento que ele resolve fechar, você está com outro quadro, outra situação dentro do escritório, né? Há pouco tempo aconteceu comigo, era um projeto mentoria, não era nem um projeto de arquitetura, que a pessoa queria fazer mentoria, fechou tudo, não, vamos começar, estava morrendo de pressa, eu consegui encaixar um horário por semana para ela. A primeira sessão ela cancelou não, ela adiou, ela disse que não ia poder porque tinha um dentista. 2 dias depois, ela disse que estava repensando se ela queria mentoria mesmo, ou se ela queria fazer um MBA de gerenciamento de projetos. Falei, olha só, você realmente não sabe se quer casar ou andar de bicicleta, né? O que eu posso te dizer é um MBA em gerenciamento de projetos, é isso, 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 vai demorar 1 ano e meio e tal. Se você quer uma coisa focada nos seus problemas, é uma mentoria, tem um modelo assim, né? Então, o custo desse é isso, e nisso que eu posso te ajudar. Eu acho melhor você pensar, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui, você pensa, eu também não quero você fazendo a mentoria pensando no MBA de gerenciamento de projetos, né? Então, entra com uma expectativa que não é aquilo que eu vou te entregar. Agora, o que acontece é o seguinte, eu tinha feito um esforço para encaixar dentro da agenda, porque ela queria, era super importante naquele momento. Quando ela voltar, pode ser que o quadro seja outro, pode ser que eu diga para ela, olha só, tenho hora para segunda-feira e pode ser que eu diga para ela, você vai ter que esperar eu acabar as mentorias que estão em andamento, só tem vaga para o mês que vem, ou para daqui a 2 meses. Então, vai depender do momento. Aquele cronograma que tinha sido feito para ela, porque no caso dela já tinha um cronograma, não vai achar que vai ser assim, que a gente vai começar na semana seguinte. O contexto passa a ser outro. Bem, vamos voltar para os slides. Aqui. Quem já viu o Trello, e hoje em dia muita gente já viu o Trello, sabe que você tem colunas, né? E você tem cartões que caminham no Trello. O que é aquilo? Aquilo é um Kanban. O Kanban é uma ferramenta que surgiu, que não é novidade, né? Então, para os amantes do Trello que acham que isso é a última invenção da humanidade, sinto muito informar para vocês, mas o Kanban foi inventado na década de 50 pela Toyota e está mais do que comprovado que funciona, tá? Criaram até um método depois que também se chama Kanban, e se escreve com letra maiúscula, que é um pouco mais complexo do que simplesmente usar o Trello de forma intuitiva, ele não é tão intuitivo assim, e ele te permite monitorar coisas. Então, se vocês colocarem Kanban no Google, às vezes aparece até uns quadros onde você tem aquelas carinhas, né, aqueles smiles, que o smile está sorrindo, está sério, está zangado, bandeirinhas de cores diferentes. Por quê? Porque a ideia do Kanban é você ter alguma coisa visível que comunique. Então, se eu tenho tarefas dentro de um escritório, eu posso botar aquelas tarefas ali, elas podem ser tarefas de projetos ou não. E eu sei se as tarefas estão em andamento ou não. Agora, esse formato aqui, super simples, eu costumo dizer que ele é bom para gerenciar marido, tá? Porque é um formato que ele é muito simples. Nós temos capacidade de usar um formato um pouco mais complexo e que vai ajudar mais a gente do que esse aqui, né? Então, o que esse tem? Esse tem ideias, né? O a fazer, o fazendo efeito. A gente, inclusive, vê por aí diversos Kanbans que ele só tem essas 3 colunas aqui, né? O a fazer, o to do, o doing e o done. Bem, eu proponho um processo para esse monitoramento, né? Então, o que esse processo tem?
esse processo? Você tem uma lista de coisas para fazer, que pode estar lá até na sua proposta comercial. Vários arquitetos colocam a lista de pranchas, os entregáveis na proposta comercial. Então, eu tenho uma lista de tudo que precisa ser feito do projeto, que é entregável, e eu vou acrescentar coisas que não são entregáveis, mas precisam ser feitas, mas essas eu posso acrescentar já no início do meu ciclo de trabalho. Eu planejo o meu ciclo de trabalho, que dentro do método se chama sprint. Eu faço um monitoramento diário a partir desse planejamento do sprint. Então, esse monitoramento diário, a gente usa o tal do Kanban. E, no final, eu avalio o que foi feito. E tem dois tipos de avaliação. Uma do que foi produzido e outro do comportamento das pessoas, do que a gente aprendeu e que a gente pode melhorar no próximo ciclo. Então, aquele PDCA que a gente viu, que eu disse, essa é a base que está por trás de todos os fluxos, de tudo que a gente faz, de todos os métodos de gerenciamento de projetos, ele vai rodar dentro do meu ciclo de trabalho. Então, eu tenho uma semana. Vamos supor que a nossa semana ela é de segunda a sexta. Ela pode ser também de quarta a quarta, né? No caso de quarta a terça. Né? Eu só sugiro não começar na sexta, porque na segunda o povo já esqueceu o que foi combinado na sexta, então não é muito produtivo. Mas vamos supor que a nossa semana seja de segunda a sexta. Na segunda-feira, a gente planeja o que a gente vai fazer durante a semana. E eu preciso, nesse planejamento, sair com uma lista de prioridades. E não só uma lista de prioridades, mas uma lista de prioridades priorizadas. Porque não é só uma lista que diz que é importante fazer A, B e C. É uma lista que diz que C tem que ser feito antes de A, por exemplo. Então, eu tenho lá um pacote, uma série de tarefas que precisam ser priorizadas, né? Que elas são tarefas importantes de serem feitas naquela semana. Então, mesmo que caia alguma coisa de paraquedas, aquelas são as tarefas mais importantes e em que ordem elas devem ser feitas. Quando chegar na terça-feira, a gente se reúne, se vocês estiverem presenciais, né, se for um escritório que já esteja funcionando no presencial, a sugestão é fiquem de pé em frente ao quadro. De pé por quê? Porque para a reunião ser rapidinho e ninguém ficar enrolando. Então, fiquem de pé na frente do quadro, do Kanban, e vocês vão conversar sobre o que foi feito. Essa reunião dura 15 minutos, no máximo. Tá? E cada pessoa responde 3 perguntas. O que eu fiz nas últimas 24 horas, o que eu vou fazer nas próximas 24 horas e o que pode dar errado. Tá? E nessa relação 24 horas para trás, 24 horas para frente, não precisa contar os detalhes obscenos, vocês falem só de trabalho. Tá? Porque a gente fala nas últimas 24 horas, engloba a última noite também, né? Então, às vezes, as pessoas podem ficar tentadas a contar as fofocas, e isso não precisa ser colocado. O foco é o nosso trabalho. Então, o que eu fiz para o projeto para contribuir com a equipe nas últimas 24 horas? Isso desde a última reunião que a gente fez. O que eu pretendo fazer nas próximas 24 horas? E eu avalio o risco simultaneamente, o que pode dar errado nesse próximo ciclo, microciclo, né, de 24 horas. Aí eu faço isso na terça, na quarta, na quinta, e aí eu tenho 2 opções. Eu posso, na sexta, fazer a avaliação da semana toda, ou deixar para fazer a avaliação da semana na segunda-feira, antes da reunião de planejamento. Mas é importante que sejam 2 reuniões, sabe, com um cafezinho no meio, para não embolar tudo, porque perde objetividade. Então, mesmo que eu deixe para fazer na segunda-feira, antes da reunião de planejamento, eu vou fazer uma primeira parte da reunião, onde a gente analisa o que a gente fez em uma semana. Então, olha o produto, recebe o produto, avalia aquele produto, avalia o que a gente pode fazer melhor no próximo ciclo, compartilha lições aprendidas, porque
O Marcelo pode ter aprendido alguma coisa na relação com o calculista, e é importante compartilhar aquilo com a equipe toda. Né? Essa situação que ele contou do não escopo, ele de repente compartilha aquilo com a equipe, e a equipe entende que é importante estar claro lá na proposta o não escopo, né? Que não é só o chato do gerente de projetos falando que a gente tem que colocar escopo e não escopo. Né? E aí, quando isso é compartilhado, o grupo todo aprende e a gente começa a ter uma produtividade melhor. Ah, Sônia, mas eu trabalho sozinho, eu não tenho equipe, eu tenho equipe, né? Então, o que você faz? Você para todo dia, olha para o seu quadro de tarefas, você não vai demorar 15 minutos, você vai demorar 5 fazendo isso. E você faz a mesma análise. Se você não parar e refletir sobre o que está acontecendo ali e replanejar, muitas vezes você sai atropelando tudo, daqui a pouco você já está perdido, já está atendendo aquele cliente que mandou o seu... que mandou o WhatsApp naquela hora esquisita, e você já está respondendo o cara. Né? E você sabe que aquilo não é urgente. Então, essas paradas, elas funcionam muito bem para você reorganizar e repriorizar. E isso é fundamental. Então, agora eu vou mostrar para vocês o quadro que eu sugiro que seja usado, que ele é um pouco mais completo, digamos assim, do que aquele quadro que eu mostrei antes, que é só o a fazer fazendo efeito. Né? Então, por exemplo, aqui, primeira dica, né? O quadro é feito toda semana. Então, se eu tenho um ciclo de uma semana, ele vai ser refeito toda semana. Eu limpo o quadro, o que não foi feito volta para o quadro, mas tudo que já foi feito sai e joga o post-it fora, joga aquele cartão que está lá no Trello, arquivo aquilo ali. Né? As tarefas, elas vêm para o quadro listadas aqui numa ordem de da mais importante para menos importante, para eu não precisar pensar na hora de ver qual é a próxima tarefa. Eu acabei a primeira tarefa da lista, eu pego a segunda é mais importante. Se alguma coisa entrar, precisar furar a fila, eu vou olhar para essa lista e vou dizer, tá, essa tarefa que chegou agora, esse cliente desesperado que quer que eu faça X, ele entra onde nessa lista aqui? Não necessariamente ele vai ser o primeiro a entrar. Ele pode ser o segundo, o terceiro. Né? Mas eu já tenho uma lista ali que está hierarquizada, que eu fiz, e eu tenho condições de avaliar onde esse cara que vai furar a fila vai entrar. Você pegou a tarefa para fazer, ela vem para essa coluna do em andamento. Toda tarefa elaborada, ela precisa ser verificada. Eu gosto muito de ter 2 colunas de verificação, tá? Que é o seguinte, eu tenho a verificação de quem está fazendo a tarefa e a verificação de um par, um gestor. Mas se a minha equipe é muito pequena, tal, beleza, uma coluna só para verificar, mas é importante ter o ponto de verificação. Por quê? Porque essa tarefa que ela caminhou, né, que ela saiu daqui, eu tenho uma tarefa que está aqui, né? Essa tarefa saiu daqui e veio para cá, ela está em andamento. Quem está fazendo essa tarefa disse assim, olha, eu acabei, está aqui para ser verificada. Pode ser que ela seja verificada e alguém, né, o verificador, entenda que ela está pronta, mas pode ser que ela precise voltar para cá, porque está faltando alguma coisa. Então, você tem uma ideia rápida de como é que está o andamento das tarefas. E, além disso, você vai fazendo aquela contabilização que a gente já conversou bastante, né? Do tempo que está durando, as tarefas, né?
mais eu consigo entender e eu consigo começar a perceber se eu estimei um número de tarefas para a semana que é coerente com o tamanho de uma semana. É muito comum no início você colocar tarefas de mais aqui ou tarefas de menos. Por quê? Porque você não está acostumado com a estimativa do tempo das tarefas. Então, é muito comum no início quando você começa a usar, você estima errado. Tem um caso que aconteceu comigo. Eu, antes de publicar o livro com esse método e ele ser registrado na Biblioteca Nacional, etc., eu fiz N testes. E eu testei pedaços, testei o conjunto todo. E um dos primeiros testes que eu fiz do quadro, tinha um estagiário que ele era muito bom de SketchUp. E eu pedi a ele para estimar, a gente precisava de umas imagens. E eu perguntei para ele, olha, para fazer essas imagens, quanto tempo você acha que você precisa? Uma semana. Eu falei, você tem certeza que você demora uma semana? Tenho, uma semana. Eu falei, pois é, porque eu acho que você vai fazer mais rápido. Não, uma semana. Eu falei, tá bom. Aí, na primeira reunião, aquela reunião em pé, em frente ao quadro e tal, eu perguntei, o que você já fez, em que ponto está aquela coisa toda, até onde você acha que vai, até amanhã, tal, o que pode dar errado. Aí eu perguntei, e qual é a sua estimativa de terminar essa tarefa? Você acha que você termina quando? Na segunda ele disse que era na sexta, né? Aí na terça eu perguntei, aí ele disse que era na quinta. Aí eu falei, tá bom. Na quarta, as nossas reuniões eram de manhã, na quarta eu perguntei até onde ele achava que ele ia naquele dia. Ele falou, hoje eu termino. Então, ele estimou quase o dobro do tempo para fazer a tarefa. Como eu tinha como eu já sou viciada, o meu toque, a questão também do tempo, isso já entrou no meu modelo mental, eu tinha certeza que o tempo dele era menor. Eu não sabia exatamente em quanto tempo ele ia fazer, mas eu tinha certeza que não eram 5 dias, não era uma semana que ele estava me pedindo, os 5 dias úteis. Ele ia entregar antes. E aí eu fui perguntando, e agora, qual é a sua estimativa? E agora, qual é a sua estimativa? Mas ele não sabia estimar. E ele foi aprendendo a estimar e foi melhorando. E esse menino foi bem interessante, porque a gente acabou encontrando em momentos diferentes, em situações e projetos diferentes, ele participou de diversos testes do modelo, Então, ele viu o modelo sendo gestado e conforme ele foi sendo construído. Tem uma coisa comprida aqui, Marcelo. Tem, deixa comigo, eu estava esperando a deixa, quer dizer, a hora aí. A Natália Lopes. Oi, Sônia, boa noite. Existem ferramentas específicas que nos auxiliem no dimensionamento correto das equipes, considerando vários projetos rodando simultaneamente, sendo desenvolvido pela mesma equipe com profissionais com níveis de experiência diversos? Ou seja, vão levar tempos diferentes para executar as tarefas? Informações históricas. O que é isso? Você vai monitorando e vai entendendo qual é a performance da sua equipe. Cada equipe vai ter uma performance diferente. Cada equipe vai ter um comportamento diferente. E, às vezes, mesmo aquela equipe que já está afinada, que já trabalha com você, que você estimou de uma forma, o cliente coloca uma vírgula no contrato e você tem problema. Aí eu vou contar, a gente já está passando da hora, gente, eu prometo que é a última história que eu conto. Teve uma situação que aconteceu comigo, que foi o seguinte, um cliente, que na época era o BNDES, ele exigiu que
a gente mandou proposta comercial, tal, ficou discutindo o contrato, e no contrato, numa das últimas versões, depois estava combinado o preço, prazo, tudo já tinha sido negociado, ele pediu que fossem usados os layers dele. Então, a gente teve que usar os layers do cliente com as cores que ele usava. Isso foi um inferno na nossa vida. Por quê? Porque a equipe não estava acostumada a olhar, vou dar um exemplo aqui qualquer, eu não lembro se era isso, mas a equipe olhava para uma linha vermelha na tela e lia aquela linha vermelha como sendo um 04, por exemplo, uma pena 04. E para ele, a linha vermelha era 01, por exemplo. Então, até você se acostumar com essa nova leitura, isso diminuiu o ritmo da equipe. Então, a gente teve problemas com o prazo. Na primeira etapa que a gente entregou para o cliente, a gente teve que fazer um esforço maior para entregar, teve que trabalhar mais horas do que estava previsto por conta disso. A equipe começou a trabalhar mais lentamente. E tinha uma bendita numeração dos arquivos, e a gente coordenava todos os complementares. E a numeração dos arquivos também era uma numeração que tinha 10 dígitos, sei lá, tinha um monte de dígitos, cada dígito significava uma coisa. A gente nunca conseguiu que os projetistas complementares nomeassem os arquivos da forma correta. Então, os arquivos chegavam para a gente tinha que renomear. Então, eu tinha uma pessoa, um estagiário, no dia da entrega, que ficava renomeando o arquivo dos complementares, porque era mais rápido do que eu mandar de volta e pedir de novo para os caras renomearem, e eles renomeavam errado e voltava, e ficava no guia, voltava. Foram 2 linhas no contrato. Uma que pedia para a gente usar os layers deles e a outra que dizia que a gente tinha que renomear segundo a regra tal. Que os arquivos tinham que ser nomeados daquela forma. Isso mudou a produtividade da equipe. Numa equipe que a gente já conhecia, que já estava afinada, que já tinha trabalhado junto e que a gente sabia qual era a produtividade. Então, a gente teve problemas com isso. Então, é muito delicado. Só complementando, a Natália colocou que essa parte de dimensionamento de tempo é super complexa mesmo, até porque há fatores externos envolvidos que, às vezes, não conseguimos estimar. Isso. A Débora Rodrigues, ela comenta que o livrinho TIP mudou a vida dela. Débora, coraçãozinho para você, ó. Eu acho que ela fez o mesmo aqui. Você tem que fazer esse depoimento, assim, sabe? Para eu botar no meu Instagram. No livro, na próxima edição do livro. Na próxima edição do livro, né? Eu agora tenho um monte de testemunha que você disse isso. Está gravado. Está gravado. Olha só, eu vou pedir até cópia para a PUC. Não, você vai ter. Todos terão. Todas e todos. A Cristiane Xavier, ela pergunta se para o cliente não é bom colocar uma estimativa de tempo maior, prevendo alguns imprevistos. Olha só, isso é bem importante. Quando a gente fala de... Boa pergunta, excelente pergunta. Olha só, o que acontece? Quando a gente fala em tempo, eu tenho 2 coisas. Eu tenho o tempo, a estimativa que eu faço de tempo de duração da tarefa, que é o que eu cobro para o cliente. E eu tenho o prazo que eu dou para o cliente. Então, se eu sei, por exemplo, que para fazer um levantamento de um apartamento de 100 metros quadrados, eu preciso de ir lá 4 horas, tá? Vou simular aqui para vocês. 4 horas entre deslocamento, eu chego lá, eu vou medir o apartamento e eu volto. Tá? Digamos que seja num lugar fácil, claro que eu não estou saindo para ir, né, em outra cidade fazer o levantamento. Mas
Digamos que eu tenha meia hora para ir, meia hora para voltar, chega lá, eu vou medir, verificar a medida e tal. E eu tenho mais 4 horas para desenhar esse levantamento. Então, eu previ de duração da tarefa 8 horas. Né? Então, eu tenho aqui um total de 8 horas. Isso não quer dizer para o cliente que eu vou dizer para o cliente que eu vou fazer em um dia. Eu não posso dizer isso para ele, porque algo vai dar errado. Né? Murphy existe. Então, como algo vai dar errado, e eu faço outras coisas na vida além desse cliente. Embora o cliente ache que eu só trabalho para ele, né, a gente sabe que isso não é verdade. Eu trabalho para outros clientes também, eu e todos vocês. Então, eu não posso dizer que 8 horas significa que o meu prazo é um dia. Eu vou dizer que 8 horas, prazo que eu vou dar para ele, por exemplo, não é um dia. Prazo que eu vou dar para ele pode ser, por exemplo, 3 dias. Dependendo da situação, eu posso até dar um prazo maior. Então, essa pergunta é super pertinente. Quando a gente está falando do tempo, né, porque eu tenho várias áreas de conhecimento que são consideradas no gerenciamento do projeto. Eu tenho pessoas, eu tenho aquisições, dependendo do tipo de projeto. Se eu faço obra, por exemplo, tem uma parte de aquisições pesada, eu tenho risco, né? E aí o risco é considerado quando eu, em vez de dizer um dia, eu digo 3 dias para o cliente. Eu tenho os principais envolvidos, que precisam ser gerenciados, eu tenho o custo, eu tenho escopo. Então, eu tenho ali um conjunto de temas que precisam ser considerados. Só que quando eu chego no tema tempo, eu tenho 2 perspectivas que precisam ser olhadas sempre. Eu tenho uma coisa que é o tempo que eu considero para precificar e eu tenho um prazo que eu dou para o cliente. E a diferença entre o tempo de precificação e o prazo, eu preciso considerar o risco. Tá? Que mais aí, Marcelo? A Natália agradece, ela comenta que ela não se sente mais sozinha nesse desafio, nessa questão das dificuldades dos complementares. A Débora te diz que pode deixar, que ela vai fazer o depoimento. E o Gabriel, eu acho que a gente podia, de repente, com essa pergunta, fechar. O Gabriel pergunta se, como arquiteto contratado no escritório, se ele pode propor métodos de gerenciamento de projetos para o gerente, se você entende que seja algo positivo ou que possa ser mal visto. E o Pedro ratifica ser uma boa pergunta. Gabriel, eu acho que demonstra, sobretudo, interesse. Né? Demonstra que você... Tudo na vida... Eu disse que não ia contar mais história, né? A gente vai ficando velho, é um problema. Tudo na vida, você tem que arranjar um jeito de dizer para a pessoa. Né? Claro que você não vai chegar lá para o teu chefe e dizer assim, olha só, eu acho que isso aqui é uma bagunça, que você não sabe gerenciar e a gente precisa aprender a gerenciar projeto. Claro que você não vai chegar e dizer dessa forma. Se você disser dessa forma, sim, você vai ser mal visto. Mas se você chegar e disser, olha, eu conheci um método de gerenciamento de projeto, ou eu ouvi falar que o gerenciamento de projetos é uma coisa interessante, que a gente pode se aprofundar, você chega e vai apresentando. Pode até falar, tem um curso interessante na PUC. Isso, tem um curso na PUC. Você pode chegar e começar a colocar isso de outra forma. Pode me dar uma bolsa? Você quer que eu faça? Você acha interessante? Isso. De repente, você até consegue aí ganhar a bolsa, né? O chefe paga para você fazer o curso. E você mostra os benefícios, e você mostra, por exemplo, às vezes você tem um amigo que trabalha num escritório que já está usando algum método, né? Não precisa ser este método, né?
ou você leva uma pequena inovação, né, um quadro, você começa a usar o quadro para você se organizar. Aí as pessoas começam a querer saber que quadro é aquele. Então, você consegue, né, levar essa inovação. Muitas vezes, as pessoas têm medo da inovação. Então, a gente tem que ter uma forma de vender a ideia. E isso vale para um monte de coisa na vida também, né? Eu aprendi, logo assim que eu me formei, porque não é segredo para ninguém que a gente, quando se forma, fica desesperado que não vai ter emprego, né? Eu me formei na década de 80, no momento em que, para vocês terem ideia, logo depois veio o Plano Collor, foi um desastre. 6 meses depois de eu estar formada, veio o Plano Collor, ou talvez um pouquinho mais, mas por aí. A inflação era galopante, e era aquela coisa, né? Eu vou virar um profissional mais caro, não vou ser contratada. E eu cheguei para o dono do escritório, um outro escritório, me sondou se eu queria ir para lá, tal. E eu adorava o escritório que eu trabalhava. E eu cheguei para o dono do escritório sem muito tato, porque na época o meu tato era zero. Uma amiga minha de faculdade dizia que eu era sutil como um elefante, para vocês terem ideia. E eu cheguei para o dono do escritório e falei, não, eu quero saber se você vai ficar comigo, porque você vai me contratar, porque eu tenho uma proposta para onde ir. Mais ou menos assim, gente. Não foi muito, não foi, né? Então, vocês imaginam que o cara olhou para minha cara e disse assim, você quer ir embora, pode ir, né? E eu aprendi com isso que a gente tem que escolher as palavras quando a gente vai falar as coisas. E a partir disso, eu aprendi muito, né? Hoje, quem me conheceu naquela época e me vê agora diz, nossa, que diferença, né? E eu, quando hoje digo que eu era sutil como um elefante, as pessoas também não acreditam. A gente consegue evoluir como ser humano também, né? Não só em gerenciamento de projetos, com técnicas de cronograma, etc., mas a gente consegue evoluir nas habilidades interpessoais. Isso faz muita diferença para o gerente de projetos. Então, esse pode ser um grande exercício para você vender a ideia, né, do gerenciamento de projetos no escritório que você trabalha. Marcelo, com você a palavra. A gente já está 2 horas aqui falando. Não, acho que, enfim, o Gabriel agradece pela resposta e pelas histórias. Enfim, acho que fica aí aberto o convite. Quer dizer, acho que agradecer muito a presença de todos e todas. Acho que sempre é muito importante investir na sua carreira e no aprendizado. E vamos lá, a Silvia fez uma pergunta e, aliás, deixa eu ver aqui. Vamos lá, a Silvia, vamos para a última então. Que está correndo, eu tenho que parar aqui. A melhor forma de fazer, a Silvia pergunta, a melhor forma de fazer o gerenciamento de projetos no Trello é fazer um quadro para cada cliente ou um quadro de projetos com um cartão para cada cliente? Olha só, dizem que a resposta preferida dos consultores é depende. E aí depende por quê? Porque depende do número de projetos que você tem e do tamanho desses projetos. Se você fizer 10 projetos de fábrica, 10 projetos industriais, por exemplo, que são projetos grandes, que têm muitas tarefas, que tem, é melhor você ter um quadro para cada projeto. Se você faz 3 projetos e todo mundo do escritório, que são 3 pessoas, fazem tarefas de todos os projetos, melhor você ter um quadro para os 3 projetos. Entendeu? Porque depende. Então, depende do seu caso. A Hilda, só até para colocar para todo mundo, se a gravação da transmissão é disponibilizada, sim, todos os inscritos aqui, os presentes, vão receber o link da gravação, e normalmente são 1, 2 dias, aí depende da demanda, da carga de trabalho que o pessoal está. Mas, enfim, muito em breve vocês recebem, e você vai poder assistir, sim.
E até como dica, se você quiser, as outras palestras também a gente já fez outras aulas abertas. A gente teve uma recentemente no segundo semestre, teve uma no primeiro também, tá bom, Euda? E aí vale para todos, tá? E deixa eu ver aqui, o Vinícius comenta que acima de 4 quadros, se não me engano, é pago. Isso também conta na hora de escolher. Enfim, mas de nada, Euda. Enfim, mas voltando então, agradecer muito a presença de todos e de todas. Sempre, enfim, vocês estão aqui, a gente está há quase 2 horas, mas com certeza espero aí que todos tenham gostado bastante. Enfim, fica o convite para vocês fazerem o curso, enfim, no qual, obviamente, o tempo e aí é bem mais extenso, enfim, com diversos outros comentários e materiais que vão ser fornecidos. E agradecer muito pela presença de todos e todas e parabenizar a Sônia por mais um excelente evento que a gente está aqui concluindo. Tá bom? O pessoal está agradecendo aqui. Fique à vontade, Sônia, para as considerações finais. Não, queria agradecer a vocês a paciência, né? Eu sei que é uma noite chuvosa e que talvez seja um pouco melhor do que ver a novela, mas, de qualquer forma, vocês escolheram estar aqui. Então, obrigada pela presença e eu desejo para vocês muitos projetos muito bem gerenciados, né? E podem ver as outras palestras, saber mais sobre o curso, me procurar nas redes sociais, aquelas coisas todas. Sigam, deem like, aquelas coisas todas, coraçõezinhos. E, mais uma vez, obrigada. Boa noite aí para todo mundo e, enfim, estamos à disposição aqui. Obrigado a vocês.